Glória a Deus, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui com mais uma reflexão para você. Amém? Reflita comigo. Você ainda tem fé? Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amados irmãos, para termos fé é preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso colocar em prática a palavra de Deus. É bom, meus amados, estar atento sempre à palavra de Deus. Não permita de forma alguma que as coisas roubem a sua fé. Às vezes, o dinheiro tenta roubar a fé. Existem pessoas que, quando passam a ter uma condição financeira mais elevada, ele confia mais nas coisas, mais no dinheiro, do que mesmo na sua própria fé. Às vezes não acredita que pode haver um milagre nessa situação que você está vivendo, mas passa a acreditar que o dinheiro pode comprar a saúde. E não é bem assim. A Bíblia diz que a fé remove montanhas. E quando falamos de montanhas, falamos de problemas. Problemas que eu passo, que você passa, que nós passamos em todas as áreas da nossa vida. Então, é preciso, meus amados, ter a fé aguçada. Precisamos viver de fé e não por vista. É por isso que eu comecei perguntando se você ainda tem fé. Porque as coisas às vezes roubam o lugar da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir qualquer documentário. Não é ouvir qualquer história, é ouvir a palavra de Deus. Ela é a fonte da fé. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu, com certeza, ouviu alguém falar acerca de Jesus. E ela nutriu no seu coração: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela acreditou porque ouviu. Ela acreditou porque alguém o informou acerca de Jesus. E por conta disso, meu amado, ela foi ao encontro dele. E com toda a dificuldade que ela encontrou, e com toda a dificuldade na sua saúde, mas mesmo assim ela conseguiu tocar na orla da veste e alcançou o objetivo. Então perceba, a fé leva você para perto do milagre. A fé leva você a um patamar que ninguém jamais pode lhe elevar. A fé, a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a fé faz coisas que você não imagina. A fé faz você alcançar coisas que pelo dinheiro, que pelo nome que você tenha, que pela capacidade que você tenha, você nunca vai alcançar. A fé faz você alcançar o impossível. A fé faz você ver aquilo que é invisível. A fé faz você viver milagres que talvez ninguém nunca viveu. Você lembra dos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da cova dos leões, dentro da fornalha de fogo? Aqueles três jovens, ele disse assim: olha, rei, eu não vou responder a você nada, não necessitamos de te responder nada. Se Deus quiser nos livrar, ele livra dessa fornalha de fogo. Agora, se ele não quiser livrar, também eu não vou adorar a imagem, não. Perceba que a fé dele não estava baseada apenas no milagre. Ele confiava piamente em Deus, que Deus podia livrar. Mas se não quisesse livrar, mesmo assim, ele morreria pela sua fé. E o que é que acontece? Deus, por sua infinita graça, poder e misericórdia, entrou dentro da fornalha e tirou-os de lá intacto. É a fé. A Bíblia diz que pela fé apagaram a força do fogo. Então é isso, meus amados, que a fé traz para você.
Se você ainda não está tendo fé, se você enfraqueceu na fé, se você não está mais acreditando que Deus pode fazer, esse milagre aí que você está pensando que não tem jeito, comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a meditar nas Escrituras. Comece a enxergar pela palavra de Deus os milagres que ocorreram na vida de homens e de mulheres no passado. Veja o que aconteceu com Bartimeu. Veja o que aconteceu com aqueles 10 leprosos. Veja o que aconteceu com outros homens, como aqueles 4 homens que levaram aquele homem paralítico para Jesus curar. Jesus estava dentro de uma casa e a casa estava abarrotada de gente. Estava cheia, não havia entrada pela porta, não havia nenhuma forma de entrar. Imagino que procuraram na porta, na janela, não tinha como. Com certeza ninguém queria abrir espaço para aquele homem passar, pessoas que estavam ali há muito tempo esperando o seu milagre. Sabe, a fé não foi do paralítico, mas os 4 homens tomaram uma iniciativa linda. Subiram na casa, tiraram a cobertura da casa, desceram a cama do paralítico. E quando desceram a cama do paralítico lá, a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados te são perdoados. Depois alguém questiona, e quem pode perdoar pecado senão Deus? Mas a Bíblia vai nos revelar que Jesus disse para aquele homem: pega a sua cama e vá para casa. O homem saiu dali curado, mas a fé não foi daquele homem. A fé foi dos 4 que enfrentaram tudo, fizeram de tudo para levar o paralítico lá. Anônimos. Homens anônimos, que o nome desses 4 homens não são mencionados na Bíblia. Grandes histórias, grandes milagres aconteceram. E eu quero dizer para você, aguce a sua fé. Se você está sem fé, querido, passe a meditar nas Escrituras. Preste a ler mais um pouco a Bíblia. Se você não está tendo condição de acreditar mais em nada, você não está acreditando que esse milagre pode acontecer, começa a ler a palavra. Comece a escutar testemunhos. Comece a escutar a palavra de Deus. Talvez você tenha perdido esse ânimo, essa convicção, essa certeza de fé, porque talvez você não esteja indo mais à casa do Senhor. Talvez você não esteja congregando como você congregava. Volte a congregar, queridos. Volte a ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, a fé vai nascendo dentro de você. A fé vai sendo reativada dentro de você. Perca tempo não. Amém? Porque quando você começar a ouvir a palavra de Deus, você vai perceber que a incredulidade vai começar a sair. Porque uma pessoa que não acredita em milagres, essa pessoa está incrédulo. E às vezes não é culpa da pessoa. É porque aquela pessoa não se preocupou em ouvir a palavra de Deus. E por isso não acreditou. A Bíblia fala que um homem que tinha o seu filho desde quando nasceu, que ele tinha um problema. Esse homem caía no fogo, caía na água, esse filho, o menino. E a Bíblia diz que este homem saiu procurar os discípulos. E quando chegou lá, pediu para os discípulos orarem por esse menino e os discípulos não puderam fazer nada. Oraram, mas o menino continuou caindo na água, caindo no fogo, continuou perturbado. E aquele homem, vendo que não tinha jeito, procurou Jesus. Ele disse: mestre, procurei os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus perguntou para ele: quanto tempo faz que esse menino sofre disso? Ele disse: desde que nasceu, mestre. Ele disse: tu crê? O homem disse: quando ele perguntou se tu podes fazer com Jesus, se tu podes fazer, Senhor, um milagre, faz. Porque eu levei para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Como ele disse para Jesus: se tu puder fazer, aí Jesus disse para ele: se tu crê, se tu puderes crer, tudo será possível. O homem percebeu que ele,
quando perguntou para Jesus, se tu puder, ele colocou um se. Assemelhando Jesus aos discípulos, eles não puderam. Será que o senhor pode também? Aí Jesus respondeu para ele com um se também. Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo será possível. O homem entendeu que estava incrédulo. Aí ele disse assim, mestre, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Como que dizendo, eu já não acredito mais. Eu já vi tanta coisa, Senhor. Já levei esse menino para tantos os lugares e nunca resolveu a situação dele. Ajude a minha incredulidade. Quando o homem, com toda a humildade, disse para Jesus que estava incrédulo e não conseguia acreditar mais, Jesus pegou o menino, orou pelo menino e na mesma hora o menino ficou são. O espírito maligno que habitava nele saiu e o menino ficou são. Glória a Deus. Então, ative a sua fé, querido. Passe aí à casa de Deus. Passe a ouvir a palavra de Deus. Passe a meditar nas Escrituras. Passe a ouvir testemunhos. Passe a ouvir testemunhos verdadeiros. Mentiroso não, testemunhos verdadeiros. Isso vai aguçar a tua fé. Vai trazer de volta aquela fé. Vai trazer de volta aquela confiança que você tinha. Não deixe o dinheiro, a fama, os aplausos roubarem de você a fé em Deus e na sua palavra. Porque quando você perde a fé, eu já posso lhe afirmar que você deixou de ser crente. Então não perca a fé, querido. Amém? Reflita. Pense. Como foi que você perdeu a fé? E como você deve conquistá-la? Tá certo? Fica aí essa reflexão para o seu coração. Compartilhe com alguém. Alguém que você sabe que vai precisar ouvir essa palavra. Talvez esteja passando por um problema, uma luta, uma adversidade, uma coisa que talvez aos homens seja impossível. Aí você compartilha com ela, com essa pessoa, e talvez ela possa reativar a fé e lembrar que para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, tchau e até a próxima.